Olá a todas, todos e todes. Essa é a unidade sobre o tempo representado do módulo sobre roteiro. E aqui vamos falar sobre o tempo. Vamos descobrir a importância da representação temporal na estrutura de um roteiro audiovisual. E vamos perceber como se dá o tempo real e o tempo fílmico na ordenação temporal de um roteiro. Alfred Hitchcock, que é o mestre da atenção no cinema, uma vez disse que a habilidade para encurtar ou alongar o tempo é requisito básico para se fazer cinema. Ter o controle do tempo, então, é fundamental para escrever e produzir uma boa história. Costuma-se usar o termo diegese para designar o ambiente autônomo da ficção, o mundo da história que está sendo contada. É a dimensão espaço-temporal que não inclui o espectador. E aplica-se esse conceito de diegese, para o tempo e espaço. Mas comumente se usa também para dizer sobre o som e a narração dos filmes. É a realidade ficcional, aquilo que ocorre dentro da narrativa e do plano. E então nós temos o tempo diegético, nós temos o espaço diegético, o som diegético, a narração diegética. Tudo que acontece dentro da narrativa ou do plano é diegese. E então se faz importante distinguir o tempo real do tempo fílmico. O tempo do filme é a sua relação com o seu tempo diegésico, o tempo que acontece na narrativa. Então vamos entender que o tempo real ele pode ser igual ao tempo fílmico, que se diz que é um exemplo de igual, de tempo igual, mas também podemos ter um tempo de condensação, onde o tempo real é maior que o tempo fílmico. E aí nós vamos ter essa determinação de condensação. E nós podemos também ter uma distensão, que seria o tempo fílmico maior do que o tempo real. Nós vamos ter alguns exemplos aqui. Por exemplo, no filme Up, Altas Aventuras, ignoramos ou omitimos fatos para dar conta que o tempo fílmico é mais curto que o tempo real. E aí nós temos uma condensação. Aqui nós temos, então, um tempo onde vai se passar anos, mas no tempo aqui do filme é curto. Mas o tempo real da história é como se fossem 10, 20 anos. E isso, então, é um tempo de condensação. Essa cena das gravatas, por exemplo, faz uma passagem de muito tempo, de uma rotina. Na distensão, nesse tempo que tem a distensão, então ocorre o oposto, porque aí nós podemos no filme esmiuçar os incidentes e tornar então esse tempo fílmico mais longo do que o tempo real. E aqui eu estou mostrando como exemplo curta o recorde mundial da série Animatrix, onde uma corrida de 100 metros, que duraria em torno de uns 9 segundos, se torna uma cena de mais de minutos. E aqui o que dita o tempo da narrativa é a atenção que o narrador dedica aos seus pontos de foco e às escolhas que ele faz. Isso se faz então um tempo de distensão dentro do cinema. Então vamos falar sobre a estrutura e ordenação do tempo dentro de um filme. Nós temos uma ordem cronológica, também chamada de isocronia, é onde o tempo se firma num calendário e ele é cronológico. É um tipo de passagem cronológica que está intimamente ligado ao tempo físico, que pode ser considerado o tempo dos acontecimentos. Uma ação acontece após a outra, como o tempo se dá. Mas nós temos também alguns filmes com ordem não cronológica e que revelam uma condição intersubjetiva do ato de narrar os filmes. Então são narrativas desfragmentadas, um roteiro com idas e voltas. Esse roteiro com idas e voltas altera a ordem cronológica dos acontecimentos e revela então essa anacronia. Então recursos como flashback, que em inglês quer dizer uma volta rápida, é um recuo para uma evocação de momentos anteriores à exibição de um incidente que ocorreu, ou algum incidente que ocorreu antes ao que está sendo narrado. Ou então flash forward, que em inglês quer dizer um avanço rápido, que antecipa alguns momentos posteriores do que estão sendo narrado no filme.
a exibição de incidentes que vai ou pode ocorrer adiante do que está sendo narrado. É fácil admitir um texto narrativo sem anacronias, difícil é imaginá-lo sem alguma espécie de variação temporal. Então, de toda forma, o que não pode faltar num filme é o ritmo. Vamos falar sobre a estrutura aristotélica do tempo, o tempo que dura um roteiro. Então, Aristóteles separa, né, que uma boa história é contada em 3 atos. E a partir desses atos do roteiro vai se dar o conflito, os motivos que desencadeiam a ação da história, o clímax do conflito, o momento de maior tensão da história e o desfecho, o final e a resolução do conflito. No primeiro ato, nós temos mais ou menos 30% do tempo do filme, onde nós vamos dar conta do mundo do personagem. Nós vamos dizer sobre o incidente, o distúrbio e o gancho para estabelecer alguma situação em algum conflito. E a partir desse primeiro ponto que nós vamos criar o plot, que é o que vai acontecer a partir disso. E é a partir desse plot que nós vamos entrar no segundo ato, que nós vamos desenvolver e complicar a situação do personagem para preparar ele para o clímax. O segundo ato é o momento maior das histórias, e em torno de 55% do tempo de uma história se dá no segundo ato, que é o ato de desenvolver e complicar a situação do personagem. E também vai se criar o segundo ponto de transição, o segundo plot point, que vai dar então início ao terceiro ato. O terceiro ato é o desfecho do filme, né, que ocupa mais ou menos 15% do tempo da narrativa, que vão ser os eventos iminentes que vão levar a esse clímax, né? Esse clímax que é um impacto visual destacado, né? Que vai pegar o desfecho ou um gancho para uma continuação. Isso são as regras de um roteiro estruturado aristotelicamente. Temos alguns truques e dicas que não posso deixar de dizer para criarmos a dimensão de um filme. A gente usa esses termos de anacronia, de diegese, mas o mais importante é termos em mente que história queremos contar. Essas conceituações podemos buscar e aprofundar elas, claro, para conseguir ter mais qualidade nas histórias, mas temos que ter em mente que história queremos contar antes de tudo. E um exercício interessante é colocar as cenas e os acontecimentos de um filme em post-its ou pequenos quadradinhos de papel e indo dispondo numa parede ou num quadro para dimensionar a história. É um truque interessante porque conseguimos ver a linha do tempo da história e perceber que talvez falte escrever um pouco mais de primeiro ato, um pouco mais de segundo ato, um pouco mais de terceiro ato. Talvez não tenhamos os clímax e os conflitos, os plot, essas viradas ainda, né, suficientemente bem estruturadas e que talvez tenhamos que pensar melhor nelas. E isso se dá mais facilmente, visualmente feito, se pegamos esses post-its ou quadradinhos de papel e dispomos ele numa superfície que podemos enxergar. Então também podemos inventar soluções para conseguirmos enxergar o tempo do filme, né? E escrever por si só tem muito mais a ver com pensar e sentir o mundo do que de fato colocar as palavras em papel. E então, para essa unidade é só. Muito obrigado.